Sempre achei que estava fazendo tudo certo. Trabalhar duro, economizar dinheiro, ser responsável. É isso que os adultos fazem, certo? Pelo menos é o que tenho dito a mim mesma na última década, enquanto trabalhava 60 horas por semana, no meu escritório de contabilidade. Meu nome é Andresa Martins, tenho 30 anos, sou solteira há 2 semanas e uma orgulhosa proprietária de um imóvel dos sonhos. Quando Dona Beatriz, minha avó, faleceu, ela me deixou uma herança modesta, não o suficiente para mudar minha vida, mas o suficiente para reduzir significativamente o custo de uma casa. Tenho economizado religiosamente desde meu primeiro emprego, aos 22 anos, morando em um apartamento minúsculo, preparando almoços e recusando as férias que meus amigos tiravam sem pensar 2 vezes, enquanto todo mundo postava fotos de Bali no Instagram ou comprava roupas de grife. Eu trabalhava horas extras e guardava cada centavo extra na minha poupança. Então, quando finalmente consegui o suficiente, 300 mil reais, para ser exata, comprei o apartamento dos meus sonhos à vista. Sem financiamento, sem dívidas e todo meu. É um apartamento de 2 quartos, a uns 10 minutos do meu escritório, em um bairro não muito chique, mas que está em ascensão. Os antigos donos tinham um gosto péssimo para papel de parede, e a cozinha precisava de uma reforma, mas não me importei. Decidi fazer a reforma eu mesma para economizar. Tutoriais do YouTube viraram meu entretenimento noturno. Eu estava raspando aquele papel de parede floral horrível quando meu telefone tocou. Era minha mãe. Andresa, querida, preciso que você venha aqui no próximo sábado para uma reunião de família, disse ela com aquele tom de voz casual e falso que usa quando está aprontando alguma reunião de família. O que está acontecendo? Perguntei, interrompendo minha reforma. Ah, é surpresa. Só não se esqueça de chegar às 4. E traga um daqueles bolos de chocolate daquela padaria perto da sua nova casa. Mãe, sério, do que se trata? Perguntei, desconfiada. Só uma pequena reunião de família. Sua irmã estará lá com o Maicon. E convidei seus tios, tias e primos também. Isso me deixou surpresa. Você convidou toda a família para uma pequena reunião? Sim, Andresa. É uma surpresa e é segredo. Só esteja aqui. Tá certo, mãe. E então ela desligou. Dei de ombros e voltei para o meu papel de parede. Qualquer que fosse o drama que minha mãe estivesse tramando, teria que esperar. Eu tinha uma casa para consertar. Minha irmã, Marília Martins, é 3 anos mais nova que eu, tem 27 anos e namora Maicon Oliveira há cerca de 4 anos. Eles moram em um apartamento alugado no centro da cidade. Ao contrário de mim, Marília sempre teve uma vida mais tranquila. Ela era líder do time de handebol no ensino médio, enquanto eu estava na equipe de música. Ela largou a faculdade para se encontrar, enquanto eu cursava contabilidade. E, de alguma forma, nossos pais nunca pareceram se importar. Quando eu era criança, era sempre Marília isso e Marília aquilo. Quando éramos pequenas e tínhamos recital de dança no mesmo fim de semana, adivinha qual dos meus pais iam? Quando nos formamos, meus pais deram uma festa enorme para a Marília por terminar o ensino médio, enquanto minha formatura da faculdade teve um jantar simples no Jardim das Oliveiras. Ainda me lembro do meu aniversário de 16 anos, quando ganhei uma bicicleta, enquanto Marília ganhou um carro no seu aniversário de 18 anos. Quando perguntei aos meus pais o motivo, eles disseram que Marília precisava de mais ajuda para se locomover em suas atividades sociais. Como se minhas aulas de música e meu trabalho voluntário na biblioteca não contassem. Mas eu nunca fui do tipo que faz escândalo. Simplesmente trabalhei mais, economizei mais e provei que sabia cuidar de mim mesma. A semana passou voando enquanto eu continuava trabalhando no meu apartamento. Consegui tirar todo o papel de parede e comecei a preparar as paredes para a pintura. A sensação de realização que senti ao ver meu progresso valeu cada bolha nas mãos. Quando chegou o sábado, acordei cedo para terminar de pintar a sala antes de ir para a casa dos meus pais. Passei na padaria como pedido e comprei um bolo de chocolate com cobertura de creme de manteiga, o favorito da minha mãe. Enquanto dirigia para a casa da minha infância, fiquei me perguntando sobre o que seria essa reunião de família. A casa dos meus pais é uma casa antiga de 2 andares,
que Dona Beatriz deixou para mim e para minha irmã quando faleceu. Deixamos nossos pais continuarem morando lá, é claro. Nunca me ocorreu fazer o contrário. A casa estava cheia de memórias, de infância, boas e ruins. Ao entrar na garagem, notei vários carros já estacionados. Reconheci a caminhonete do meu tio Paulo e a minivan da tia Márcia. A moto do meu primo Gabriel estava encostada na garagem. Fosse o que fosse, era definitivamente um evento de família. Respirei fundo, peguei a caixa de bolo e entrei. A Andresa está aqui. Minha mãe gritou quando entrei pela porta. Ela me deu um abraço rápido e pegou o bolo das minhas mãos. Perfeitamente na hora. Estamos quase nos sentando. Olhei ao redor da sala. Marília e Maicon estavam sentados no sofá, de mãos entrelaçadas, sussurrando um para o outro. Meu pai conversava com o tio Paulo no canto. Tia Márcia e meus primos já estavam indo em direção à sala de jantar. O que está acontecendo? Perguntei a Marília enquanto me aproximava. Ela deu um sorriso misterioso. Você vai ver. Isso não ajudou em nada na minha crescente inquietação. Segui todos até a sala de jantar, onde minha mãe havia posto a mesa com sua porcelana. Fina. O conjunto que ela só traz no Natal e no Dia de Ação de Graças. Seja lá qual fosse o anúncio, era claramente importante. Sentei-me ao lado do meu primo Gabriel, que parecia tão confuso quanto eu. Você sabe do que se trata? Sussurrei. Ele balançou a cabeça. Não faço ideia. Sua mãe só disse que era uma grande notícia. A comida foi distribuída. Carne assada, purê de batatas, vagem. E o bolo que eu trouxe foi colocado no centro da mesa como sobremesa. Todos conversaram um pouco, evitando cuidadosamente qualquer elefante que estivesse na sala. Finalmente, depois que todos encheram seus pratos, minha mãe se levantou, batendo no copo com uma colher. Quero agradecer a todos por terem vindo hoje, disse ela radiante. Temos uma notícia maravilhosa para compartilhar com todos vocês. Mamãe estava de pé à cabeceira da mesa, seu sorriso se alargando de forma anormal enquanto olhava para Marília. Nossa querida Marília está grávida, anunciou ela. Sala explodiu em aplausos e felicitações. Marília corou, enquanto Maicon a abraçava. E eles vão ficar noivos, mamãe continuou. Os planos para o casamento virão em breve. Bati palmas junto com todos os outros, sinceramente feliz, pela minha irmã, apesar do nosso relacionamento complicado. Parabéns, Marília. Eu disse, sorrindo para ela do outro lado da mesa. Mas a mamãe não tinha terminado. Ela trocou um olhar com o papai e com a Marília. Depois se virou para mim com uma expressão que me embrulhou o estômago. Isso não é tudo, disse ela, com a voz cortando a conversa. Temos outro anúncio. A sala ficou em silêncio. Todos olharam para a mamãe com expectativa, inclusive eu. Como todos sabem, Andresa comprou um apartamento recentemente, disse ela gesticulando em minha direção. Os parentes assentiram, alguns murmurando parabéns, que não se deram ao trabalho de oferecer quando contei a novidade pela primeira vez, 2 semanas antes. Andresa tem 30 anos e é solteira, continuou minha mãe. Sem marido, sem filhos, nem mesmo namorado. Senti meu rosto esquentar. O que meu status de relacionamento tinha a ver com isso? Marília, por outro lado, prosseguiu, está prestes a formar uma família. Ela e Maicon precisam de um lugar próprio, não de um lugar para alugar. Meu coração começou a bater forte quando percebi onde isso ia dar. Olhei para Marília e Maicon, que olhavam fixamente para seus pratos. Mamãe se virou para mim, com um sorriso agora afiado como uma faca. Andresa, esta é sua chance de mostrar o quanto você ama sua irmã, o quão generosa e gentil você é. Acho que você deveria dar apenas por alguns anos o seu novo apartamento para a Marília e o Maicon. O silêncio caiu sobre a sala de jantar. Olhei para minha mãe, incrédula, esperando o final daquela piada horrível. Mas ele nunca veio. Você pode voltar a alugar, acrescentou mamãe casualmente, como se não estivesse me pedindo para doar meu apartamento de R$300 mil. Você não precisa de todo esse espaço só para você. Olhei ao redor da mesa.
Meu pai assentiu, concordando com a mamãe. Marília finalmente me olhou nos olhos, com uma mistura de constrangimento e expectativa no rosto. Que ideia maravilhosa, acrescentou tia Márcia. A família deve sempre vir em primeiro lugar. Vários outros parentes concordaram com a cabeça. Não foi uma sugestão espontânea. Foi uma emboscada planejada. Você não está falando sério, finalmente consegui dizer. Claro que estou, respondeu minha mãe com a voz endurecida. Sua irmã precisa mais do que você. Levantei-me lentamente, minha cadeira raspando no chão. Deixa eu ver se entendi. Você quer que eu dê meu apartamento para a Marília? O apartamento pelo qual trabalhei durante 60 semanas por anos para pagar? O apartamento que acabei de comprar com o dinheiro que herdei da minha avó e economizei por 8 anos? Você quer que eu o entregue só porque a Marília engravidou? Andresa. Papai interrompeu, o tom me avisando para recuar. Não seja egoísta. Egoísta? Eu ri, o som oco até para os meus próprios ouvidos. Eu trabalhei por aquele apartamento. Cada centavo. Ninguém me ajudou. Mas a Marília precisa... Mamãe começou. Não, eu a interrompi. De jeito nenhum. Eu não vou dar meu apartamento para a Marília. É meu. Eu o conquistei. Marília começou a chorar, a mão pressionando dramaticamente a barriga ainda lisa. Michael me encarou como se eu tivesse acabado de chutar um cachorrinho. Como você pode ser tão insensível? Perguntou mamãe com o rosto vermelho de raiva. Sua própria irmã. Como você pode me pedir para doar tudo o que eu trabalhei? Retruquei. Por que a Marília não trabalha e economiza como eu? Os parentes começaram a sussurrar entre si. Eu ouvia frases como tão materialista e sempre foi a difícil. Você sempre foi assim, mamãe cuspiu. Sempre. Pensando só em si mesma. Não vou dar meu apartamento a ela, repeti com firmeza. Fim de papo. O que aconteceu em seguida ainda passa pela minha cabeça em câmera lenta. Mamãe pegou o bolo de chocolate que eu tinha levado, o qual estava intocado no centro da mesa, e o jogou em mim com uma força surpreendente. Atingiu-me em cheio no rosto, creme e chocolate respingando nas minhas bochechas e pingando no meu pescoço, na minha blusa. O quarto ficou em silêncio. Limpei lentamente a cobertura dos meus olhos, deixando pedaços de bolo caírem no chão. Papai e Marília não pareceram chocados ou horrorizados. Em vez disso, pareciam satisfeitos, como se eu finalmente tivesse recebido o que merecia. Sem dizer uma palavra, peguei minha bolsa e as chaves e saí, com o bolo ainda espalhado nas roupas e no cabelo. Atrás de mim, pude ouvir os gritos começando. Egoísta e estúpida, era a voz da minha mãe. Deveríamos te renegar, gritou meu pai atrás, de mim. Como você pôde fazer isso comigo? Lamentou Marília. Entrei no carro com as mãos tremendo tanto que mal conseguia girar a chave. De alguma forma, consegui dirigir para casa, com a cobertura de chocolate secando na minha pele. Desabei no meu sofá, aquele velho de segunda mão que trouxe no carro alugado, e tentei processar o que tinha acabado de acontecer. Meu celular começou a vibrar quase imediatamente. Mensagens de texto e ligações dos meus pais e da Marília inundaram minha caixa de entrada. Você está sendo ridícula. Só dá o apartamento para ela. Não acredito como você está sendo egoísta agora. Depois de tudo que fizemos por você, sua irmã grávida precisa de um lar. Desliguei meu celular e o joguei de lado. O que eles já tinham, feito por mim? Durante toda a minha vida, eu fui a segunda melhor opção para a Marília. Quando éramos crianças e ambas precisávamos de roupas novas para a escola, Marília comprava as de marca, enquanto eu comprava as que estavam em liquidação. Quando nós duas nos inscrevemos para os acampamentos de verão, meus pais conseguiram o dinheiro para o acampamento esportivo da Marília, mas me disseram que o acampamento musical que eu queria era muito caro. No aniversário de 16 anos da Marília, eles deram uma festa enorme para ela, com um DJ profissional. No meu aniversário, minha mãe fez um bolo. Convidou 2 parentes. Meu deu uma bicicleta usada. E agora,
Eles esperavam que eu desse meu apartamento para ela. A única coisa que eu havia conquistado completamente sozinha. Pensei na casa em que estávamos sentados apenas 1 hora antes. A casa da minha avó, aquela que ela deixou para Marília e para mim em testamento. Tínhamos deixado nossos pais morarem lá por gentileza, sem nunca pedir nada em troca. Eu era metade proprietária daquela casa, assim como Marília. E de repente, eu sabia exatamente o que precisava fazer. Na manhã seguinte, acordei com um plano. Vasculhei meu arquivo até encontrar a pasta com o testamento da dona Beatriz. Dentro estava o documento que confirmava o que eu já sabia. Marília e eu éramos donas de 50% da casa dos nossos pais. Eles moravam lá por nossa boa vontade, não por direito legal. Eu estava prestes a ligar para um advogado quando meu celular apitou. Era uma notificação do Facebook. Minha mãe tinha me marcado em uma publicação. Com uma sensação crescente de medo, abri o aplicativo e quase deixei meu celular cair, quando vi o que ela tinha escrito. É de partir o coração compartilhar isso. Mas às vezes a família nos decepciona das piores maneiras. Ontem, minha filha Andresa se recusou a ajudar sua irmã grávida, Marília, quando ela mais precisava. Apesar de ter condições de ajudar, Andresa escolheu o egoísmo em vez da família. Como mãe, nunca fiquei tão desolada. Por favor, orem, para que Andresa encontre compaixão em seu coração. A publicação recebeu dezenas de comentários, a maioria de parentes e amigos da família. Eu estava lá. Andresa foi terrivelmente cruel com a pobre Marília. Algumas pessoas simplesmente não entendem o que significa família. Manter um apartamento só para ela quando a irmã está grávida? Vergonhoso. Ninguém mencionou como minha mãe jogou um bolo na minha cara. Ninguém questionou por que eu deveria abrir mão do apartamento que conquistei com tanto esforço. Rolei os comentários, cada um como uma facada no meu peito. Minha mãe estava curtindo e respondendo ativamente, aos mais cruéis. Ela estava orquestrando uma campanha pública de humilhação contra mim. Foi nesse momento que algo se rompeu dentro de mim. O último fio de lealdade familiar se rompeu. Peguei o telefone e liguei para o primeiro escritório que apareceu quando procurei por um advogado imobiliário na minha região. Moretti em Associados, Advocacia Empresarial. Uma recepcionista atendeu. Preciso falar com um advogado sobre direitos de propriedade, eu disse, com a voz surpreendentemente firme. 2 horas depois, eu estava sentada em frente a André Moretti, um homem de olhos atentos, na casa dos 50 anos, que me ouviu pacientemente enquanto eu explicava minha situação. Deixe-me ver se entendi, disse ele quando terminei. Você e sua irmã herdaram uma casa da sua avó. Você permitiu que seus pais morassem lá como locatários. Agora, depois que eles exigiram que você desse seu apartamento para sua irmã e a humilharam publicamente quando você recusou, você quer saber suas opções em relação à casa? Sim, confirmei. Não quero ser vingativa, mas eles não demonstraram nenhum respeito ou consideração por mim. Preciso saber quais são meus direitos. André revisou o testamento e assentiu. É claro. Você e sua irmã possuem 50% da propriedade cada uma. Você pode, a qualquer momento, solicitar a venda da casa e a divisão do valor entre vocês. Qual é o processo? Aí perguntei. Vou redigir uma notificação formal declarando sua intenção de vender sua metade da propriedade. Sua irmã pode comprar sua parte pelo valor justo de mercado, ou a casa inteira será vendida e o dinheiro dividido. Seus pais, legalmente, não têm voz ativa no assunto. Respirei fundo. Faça isso. Nos dias seguintes, concentrei-me na reforma do meu apartamento. Terminei de pintar a sala e comecei a cuidar dos detalhes e acabamentos. O trabalho físico me ajudava a esquecer a confusão com a minha família. Bloqueei os números deles temporariamente. Eu precisava de espaço para pensar com clareza, sem o assédio constante. 5 dias depois do meu encontro com o André, a campainha tocou. Olhei pelo olho mágico e vi meus pais, Marília e Maicon, parados no corredor. Não abri a porta. Andresa, sabemos que você está aí dentro, gritou minha mãe. Abra esta porta agora mesmo.
Precisamos conversar sobre esta carta ridícula, acrescentou meu pai, com a voz retumbante. Permaneci em silêncio, apertando a tecla de gravação no aplicativo de mensagens de voz do meu celular. Sua ingrata desgraçada, gritou minha mãe. Depois de tudo o que fizemos por você, você está tentando deixar sua irmã grávida sem teto, gritou Marília. Isso é baixo, até para você, acrescentou Maicon. Gravei cada palavra, cada ameaça, cada insulto que lançaram à minha porta por quase 15 minutos, antes de finalmente desistirem e irem embora. No dia seguinte, enviei a gravação para o André, que me ligou imediatamente. Isso é assédio, disse ele com firmeza. Podemos entrar com um pedido de medida protetiva se necessário. Mas, mais importante, o comportamento deles só fortalece nossa posição. Eles demonstraram claramente hostilidade em relação a você. Uma semana depois, André ligou com novidades. O advogado dos meus pais tinham entrado em contato. Eles queriam mediar. A mediação foi marcada para a segunda-feira seguinte, no escritório do André. Cheguei cedo, vestida com minha roupa mais profissional, um terninho azul marinho que eu normalmente reservava para reuniões importantes com clientes. André me recebeu com um sorriso sereno. Lembre-se, você tem todo o direito legal de fazer isso. Não deixe que eles te façam sentir culpada. Meus pais, Marília e Maicon, chegaram acompanhados de seu advogado. Minha mãe me lançou um olhar de puro desprezo. Traidora, ela sibilou ao passar por mim. O advogado falou primeiro, expondo os fatos do caso. O advogado da minha família argumentou que vender a casa causaria dificuldades indevidas à família. André rebateu, apresentando o áudio do assédio e as postagens nas redes sociais como prova do tratamento que me dispensaram. Após quase 2 horas de idas e vindas, os advogados conversaram em particular antes de retornarem com uma proposta. De acordo. A casa seria vendida e o valor dividido igualmente entre Marília e eu, conforme o testamento da nossa avó. Minha mãe caiu no choro ao ouvir isso. Por favor, Andresa, soluçou, mudando de tática de repente. Somos sua família. Como você pode fazer isso com a gente? Me desculpe pelo bolo. Eu perdi a paciência. Olhei para o rosto dela coberto de lágrimas, lembrando de todas as vezes em que a perdoei pelo tratamento que me deu, de todas as vezes em que aceitei ser a segunda melhor opção em relação a Marília. Pensei na humilhação pública que ela orquestrou, no assédio à minha porta, nas exigências para que eu desistisse de tudo pelo que trabalhei. A casa será vendida, eu disse baixinho. Ponto final. André assentiu e começou a redigir o acordo. Enquanto esperávamos, eu sentia o ódio da minha família irradiando em minha direção. Eu não me importava mais. Pela primeira vez na vida, eu estava me defendendo. 2 meses se passaram em meio a uma confusão de burocracia e visitas a imóveis. A casa foi vendida mais rápido do que o esperado. O mercado estava aquecido e o imóvel ficava em um bairro desejável. Após as custas e taxas de fechamento, Marília e eu recebemos pouco mais de R$175 mil cada uma. Nunca falei diretamente com minha família durante esse período. Toda a comunicação era feita por meio dos nossos advogados. André me contou que meus pais ficaram furiosos, mas no fim das contas não conseguiram impedir a venda. Eles moravam em um imóvel que não lhes pertencia há anos, sem contribuir em nada para a manutenção, além da manutenção básica. O que vão fazer agora? Perguntei a André durante nossa última reunião. Sua irmã decidiu usar a parte dela como entrada para uma casa nova, explicou ele. Seus pais vão se mudar para a casa dela e do Maicon. Eles conseguiram um financiamento para o restante. Assenti, sentindo uma estranha mistura de emoções. Parte de mim se sentia culpada. Eu tinha praticamente expulsado meus pais de casa, mas outra parte, a parte que se lembrava do bolo na minha cara e da humilhação pública, se sentia justificada. E você? Perguntou André. Algum plano para sua carteira de investimentos em ações? Respondi. Tenho trabalhado com um consultor financeiro para montar um mix diversificado de ações,
títulos e fundos de investimento imobiliário. Inteligente, disse ele em tom de aprovação. Bem, a menos que haja mais alguma coisa, acho que nosso negócio está encerrado. Apertei sua mão. Obrigado por tudo. Ao sair do escritório dele, me senti mais leve, como se tivesse me livrado de um fardo pesado que carregava há anos. O peso de ser sempre a responsável, aquela que cedia, aquela que se sacrificava. De volta ao meu apartamento, avaliei o que havia conquistado. A reforma estava quase completa. Troquei o piso, coloquei um de madeira, pintei todos os cômodos, renovei a cozinha com novos eletrodomésticos e instalei luminárias modernas em todos os cômodos. Não se parecia em nada com o lugar que eu havia comprado 3 meses antes. Agora era realmente meu em todos os sentidos. Meu telefone tocou. Uma amiga do trabalho. Oi, Clara! Atendi. Oi, Andresa. Como você está? Ela parecia preocupada. Conversamos brevemente sobre o drama familiar quando apareci para trabalhar com os olhos vermelhos depois do incidente do bolo. Estou bem. Na verdade, percebi ao dizer isso que era verdade. A venda da casa é definitiva. O dinheiro está na minha conta. E sua família? Suspirei. Essa parte ainda é uma bagunça. Não falei com nenhum deles, mas ouço coisas por meio de amigos em comum. Que tipo de coisas? O casamento da Marília foi no mês passado. Cerimônia pequena, apenas familiares próximos. Fiz uma pausa. Eu não fui convidada, obviamente. Me desculpe, Andresa. Não se preocupe. Eu não teria ido de qualquer jeito. Eu falei sério. Ela vai dar à luz na semana que vem. Aparentemente, um menino. E você está mesmo de boa com tudo isso? Não ver seu sobrinho? Pensei por um momento. Ele vai crescer achando que eu sou a vilã de algum drama familiar. Eles vão dizer a ele que a tia dele é horrível, que não quis dar o apartamento dela e os fez vender a casa. Não vão mencionar como me trataram a vida toda. Clara ficou em silêncio por um momento. Famílias são complicadas, para dizer o mínimo. Eu ri sem humor. A questão, Clara, é que acho que eles nunca me viram realmente como família. Eu era apenas útil, alguém a quem se sacrificar quando necessário. Você acha que algum dia vai se reconciliar? A menos que eles reconheçam o que fizeram e se desculpem de verdade. Eu sabia que isso nunca aconteceria. Meus pais passaram a vida inteira favorecendo a Marília. Eles não desenvolveriam autoconsciência de repente aos 60 anos. Depois de desligar, me servi de uma taça de vinho e saí para minha pequena varanda. O sol estava se pondo, pintando o céu em tons de laranja e rosa. 6 meses atrás, se alguém me dissesse que eu ficaria distante de toda a minha família, eu poderia ter ficado arrasada. Mas agora, eu me sentia estranhamente em paz. Meu celular apitou com uma mensagem de outra amiga em comum. Marília tinha tido o bebê. Todos estão bem. Fiquei olhando para a mensagem, esperando alguma resposta emocional. Tristeza, raiva, arrependimento. Mas tudo o que senti foi um reconhecimento distante, como se estivesse recebendo notícias de um conhecido, e não da minha própria irmã. Eu sabia que eles estavam todos morando juntos agora. Marília, Maicon, o bebê e meus pais, na casa que haviam comprado com a parte de Marília e um financiamento de 20 ou 30 anos. Eles pagariam por ela até a aposentadoria, mas não consegui. Sentir pena deles. Eles me mostraram claramente onde eu estava aos seus olhos, não como filha, irmã ou tia, mas como um recurso a ser explorado. Uma bolsa como eu havia pensado naquele dia, com bolo escorrendo pelo meu rosto. Meu apartamento estava silencioso quando voltei para dentro. Alguns podem chamar de solitário, mas eu o chamava de tranquilo. As paredes que eu mesmo pintei, os pisos que eu mesmo instalei. Cada centímetro daquele lugar representava minha independência, minha recusa em ser usada. Na minha estante, havia uma pequena caixa contendo as únicas fotos de família que eu guardava. Fotos minhas e da minha avó. Ela sempre nos tratou com igualdade. Talvez ela tivesse visto o que estava acontecendo,
como meus pais favoreciam minha irmã, e tentou, à sua maneira, equilibrar a balança, deixando-nos partes iguais da casa dela. Obrigada, vovó, sussurrei, tocando levemente a caixa. Quanto ao resto da minha família, eu não tinha vontade de estender a mão. A bola estava firmemente do lado deles, e eu suspeitava que ficaria lá para sempre. Eu estava farta de fazer sacrifícios por pessoas que não fariam o mesmo por mim. Sempre pensei que família fosse amor e apoio incondicional. Agora eu entendia que uma família de verdade, seja ela de sangue ou não, jamais pediria para você se incendiar para mantê-la aquecida. Jamais jogaria um bolo na sua cara se você se recusasse a queimar. Meu telefone permaneceu mudo. Nenhuma ligação da minha mãe pedindo perdão. Nenhuma mensagem do meu pai reconhecendo seu favoritismo. Nenhuma mensagem da Marília me agradecendo pelos anos que passei à sua sombra, nunca reclamando, e estava tudo bem. Eu tinha meu apartamento, meus investimentos, minha carreira e amigos que realmente se importavam comigo. Eu tinha uma vida que construí tijolo por tijolo, centavo por centavo. Agora me diz, o que você faria se sua família exigisse algo que você conquistou com esforço só para beneficiar outro parente? Você acha que Andresa deveria cortar relações com a família depois disso? Escreve aqui nos comentários. Eu quero muito saber. Se você gostou do vídeo, clique em curtir e se inscreve no canal também. Assim, você não perde nenhuma história. Emocionante. E não esquece, deixa também um comentário com uma classificação de 1 a 10 para mostrar o quanto você gostou. Assista também ao vídeo que agora está aparecendo na sua tela. Até breve.